paz do Senhor, meus amados irmãos. Aqui quem vos fala é o irmão Irlan Borges e eu quero, por meio deste meio de comunicação, compartilhar um pouco do conhecimento, daquilo que a palavra de Deus ela tem reservado para nós. Eu acredito que seja o início hoje de muitos vídeos, muitos compartilhamentos, muitas curtidas e até um certo receio gera em torno de mim acerca de muitos debates também. Mas o assunto que eu trouxe neste dia para compartilhar com os amados irmãos é um assunto, acredito que bem conhecido, um assunto que tem sido tema de muitos dilemas, né? Mas eu quero apresentar dentro deste assunto o que realmente a palavra diz acerca dele, né? Hoje nós vamos estar falando sobre batalha espiritual. Eu quero principiar este assunto tratando de algo que parece que se tornou comum, principalmente nas redes sociais, acerca do que se diz ser uma batalha espiritual. Criou-se um mito, criou-se um pensamento muito errôneo acerca do que verdadeiramente é uma batalha espiritual. Percebe comigo uma coisa, hoje em dia no Facebook, principalmente no Facebook, nós vamos ver algumas postagens com a seguinte foto: um lado Jesus Cristo e o outro diabo, e um X no meio, supondo que ali há um duelo, há de haver uma batalha. E abaixo da foto vai vir a seguinte pergunta: quem acha que Jesus vai vencer essa batalha, compartilha. Quem acha que o diabo vai vencer, só curte. Quando olhamos postagens como essas, principalmente, na maioria das vezes, são postadas por pessoas que se dizem ser cristãs. E gera um certo desconforto, principalmente da minha parte, pelo fato de as pessoas, quando tomam atitudes semelhantes a essa, parece que não tem noção e não tem dimensão do Jesus que eles servem. Parece que na mente de alguns, Jesus é apenas um ser que deixou um legado de milagres, curas, prodígios e sinais. Mas a Bíblia nos mostra que Jesus ele veio a esta terra com um propósito muito maior ainda, né? Não apenas de deixar um legado de sinais, cura, prodígios e maravilhas. Pelo contrário, Jesus ele veio buscar salvar aquilo que se havia perdido. E parece que muitos hoje, por negligenciar o conhecimento da palavra de Deus, têm tomado atitudes semelhantes a estas, colocando Jesus de um lado e o diabo de outro, como se desse de entender que o diabo é um adversário à altura de Cristo. E eu já quero principiar esse assunto deixando claro uma coisa, uma verdade, né? E essa verdade tem que ser explicitada em cima dos púlpitos, né? Nas suas reuniões, onde quer que você esteja falando de Cristo, você deve já principiar qualquer que for o assunto, deixando claro que para Jesus não existe adversário à altura. E para veracidade todo este comentário acerca do que supostamente seria uma batalha espiritual, e para desmificar essa ideia de que existe um adversário, inclusive o diabo, à altura de Jesus, eu queria compartilhar com os amados irmãos primeira epístola de Pedro, capítulo 1, os versículos 19, 20 e 21, que vai dizer assim: mas fostes resgatado pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula ou defeito algum, conhecido de fato antes da criação do mundo, porém revelado nesses últimos tempos em vosso favor. Por intermédio dele, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a vossa fé e a esperança estejam firmadas em Deus. E diante disso, a gente também pode entender uma coisa interessante. Nem o diabo pode ser um adversário à altura de Cristo, assim como também nem a morte foi páreo para Cristo, né, meus irmãos? E também existe um outro ponto interessante que deve ser tratado, e é dentro desse ponto aí que nós vamos trabalhar um pouco sobre o que realmente seja a batalha espiritual. Eu queria convidar
a todos vocês que estão aí do outro lado compartilhando desse conhecimento conosco, para abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 6. É um texto bastante conhecido, né? Traz uma ideia bem melhor, que traz um entendimento mais compreensível do que seja, na verdade, esta batalha espiritual. E esse texto vai nos dar um norte melhor acerca daquilo que nós queremos tratar neste dia, né? A partir do versículo 10 do capítulo 6 de Efésios vai dizer assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. A primeira coisa que Paulo tem interesse de mostrar aos crentes de Éfeso é que essa batalha espiritual, é que esse confronto, ele não pode ser dado de maneira carnal. Como assim? Não pode ser tratada de uma maneira que alguém, um irmão, um vizinho, um parente, o esposo, a esposa, um filho, seja o inimigo, né? O inimigo que vai fazer com que intitulamos as nossas indiferenças, as nossas dificuldades até mesmo nos relacionamentos, como um inimigo espiritual. Pelo contrário, Paulo deixa claro o seguinte: porque não temos que lutar contra sangue e carne, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então a minha luta, a tua luta, não é contra o teu irmão, não é contra o teu parente, não é contra o teu ente querido, não é contra o teu vizinho, não é contra aquele companheiro de trabalho, não é contra o teu chefe na empresa, não é contra o teu companheiro na labuta do dia a dia. Não, a nossa luta não é contra o nosso próximo. Porque se nós entendermos desta forma, nós vamos fugir do ponto de partida bíblico que diz que nós devemos amar aqueles que nos perseguem. Mas a mesma Bíblia não os intitula como inimigos espirituais. Então a nossa luta não é contra o homem. Esta luta espiritual descrita aqui pelo nosso irmão Paulo é contra os espíritos, né? E é dentro dessa vertente que nós vamos entender um pouquinho o que seria, na verdade, essa batalha, essa luta espiritual. Então, batalha espiritual, ela pode ser caracterizada, identificada, quando com alguns componentes, né, que vão dentro dessa mesclagem, caracterizar, na verdade, o que seria uma batalha espiritual. A batalha espiritual, para ser caracterizada como tal, ela deve ter o seu principal componente, né, o diabo. Em segundo lugar, o mundo. Em terceiro lugar, a nossa velha natureza, né? Então, para caracterizarmos, identificarmos uma batalha espiritual, nós temos que ter esses três componentes indispensáveis para identificarmos uma batalha espiritual. O diabo, por que o diabo? Lá em João, capítulo 10, também o versículo 10, a parte B apenas, eu quero compartilhar apenas a parte B do versículo 10, que diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Vou repetir, meus amados irmãos. O ladrão, o diabo, não vem senão a roubar, matar e destruir. Esse é o primordial propósito do diabo contra a vida do ser humano, não apenas daquele que serve a Cristo.
mas de todo ser humano, matar, roubar e destruir. E a gente entende o diabo como primordial inimigo espiritual por conta do seu propósito, por conta do seu desejo, por conta da sua finalidade. Além de tirar do crente a convicção de fé em Jesus Cristo, uma vez conseguindo tal façanha, aí ele entra com essa instrumentação, matando, roubando e destruindo. Também para identificarmos uma batalha espiritual, o seu segundo componente, né, é o mundo. O mundo está amaldiçoado por conta do pecado. É dominado pelo diabo e tem muitas tentações. Partindo desse princípio, eu queria também compartilhar com os irmãos, primeira epístola de João, no capítulo 5, apenas um versículo, que é o versículo 19, que diz assim: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Louvado seja o nome do Senhor. Quando fala de mundo, algumas vezes que a Bíblia traz esta palavra mundo, ela traz esta palavra com dois significados, né? Quando lá em João capítulo 3, verso 16, vai falar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ali o texto está se referindo à palavra mundo no que diz respeito ao homem. Então seria o seguinte: se tirasse a palavra mundo, né, não perdendo o seu verdadeiro sentido, naquele contexto vai dizer que Deus amou o homem de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Quando nós olhamos também para este versículo de 1 João, capítulo 5, verso 19, nós vamos entender esta palavra mundo, né, de uma forma diferente, uma vez que em João, lá capítulo 3, verso 16, vai tratar de mundo como homem. Aqui neste versículo, assim como de Romanos, né, capítulo 12, né, nós vamos entender a palavra mundo como o sistema secular, como um sistema corrompido, como aquilo que está distante de Deus, afastado de Deus, perdeu-se o temor de Deus, não tem nada a ver com Deus. É justamente dentro desse entendimento, né, que nós entendemos que hoje o segundo principal componente para caracterizarmos uma batalha espiritual é o mundo. Esse sistema distante de Deus, longe de Deus, desprovido de Deus, com suas artimanhas, né? Tanto no âmbito material quanto no âmbito espiritual, que se levantam de forma veemente para tentar a fé do crente em Jesus Cristo. Ora à vista, meus irmãos, o que nós estamos vivenciando hoje neste presente século, leis que, de acordo com a palavra de Deus, são contraditórias ao desejo que está dentro do coração de Deus. Ideologia de gênero, casamentos homoafetivos, tudo isso contradiz a verdade explicitada na palavra de Deus. E nós, como cristãos, servos do Deus Altíssimo, não estamos de acordo. Por isso caracterizamos o mundo, esse sistema desprovido de Deus, como o segundo componente para se caracterizar uma batalha espiritual. O terceiro componente, esse daí é o que parece ser bem explicitado, né? E algumas vezes parece que colocamos uma venda em nossos olhos para não identificarmos este terceiro componente, né, que serve para identificarmos o que seria, na verdade, uma batalha espiritual, que é nossa velha natureza. É difícil até de
concordarmos e aceitarmos. Por esse motivo, eu queria pedir aos amados irmãos, juntamente comigo, abrissem vossas Bíblias na epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5. Eu queria compartilhar 2 versículos do capítulo 5 da epístola aos Gálatas, que são os versículos 16 e 17, que diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Dentro do primeiro componente, que é conhecido como mundo, seu segundo componente, que é conhecido como primeiro componente, o diabo, segundo componente, o mundo. Esse terceiro componente, ele se sobressai diante dos 2 primeiros. Primeiro porque o diabo, ele só vai ter legalidade sobre a vida de alguém quando esse alguém assim o permitir. O mundo só vai ter legalidade sobre a vida de alguém quando esse também o permitir. E para que o diabo e o mundo não prevaleçam sobre a vida de uma pessoa, necessário é que ela resista. É por isso que lá em Tiago, capítulo 4, vai dizer o seguinte, que nós devemos nos sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Então a melhor forma de combatermos o diabo e o mundo é resistindo. Mas resistindo o quê? O diabo, propriamente dito, o mundo? Não, a nós mesmos. Por isso que o terceiro componente indispensável para a identificação de uma batalha espiritual é a velha natureza, por esse motivo. Porque Paulo também vai relatar aos crentes da Galácia que a carne, ela milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Então, além de existir uma batalha espiritual exterior, quando diz respeito ao diabo e ao sistema mundano secular, principalmente deste presente século, nós também temos uma batalha que pode ser caracterizada como espiritual, quando a carne, os desejos carnais, militam contra o espírito, aquele que nos faz transcender, aquele que nos possibilita comunhão com Deus. Então esta também é caracterizada uma batalha espiritual interior, quando nós, com os nossos desejos infames, quando nós, com as nossas vontades desagradáveis, aquelas que cheiram mal diante das narinas de Deus, nos deixamos levar, né? Perdemos então, né, esta batalha quando muitas das vezes nos deixamos ser levado por esta corrente, né, maléfica que gira em torno, que gira dentro de nós, melhor dizendo. Então, meus amados irmãos, para identificarmos essa batalha espiritual, esses 3 componentes são indispensáveis para a identificação de uma batalha espiritual. Esses 3 inimigos podem também atuar junto, como comumente atuam por diversas vezes junto, o mundo, o diabo e a nossa natureza humana, nossa velha natureza, né? Que eu estou falando aqui também principalmente para os que professam fé em Cristo Jesus. Por isso que eu caracterizo como velha natureza. Então a gente pode identificar essa batalha espiritual muito simples, né? De uma forma agora bem simples, mediante a isso que nós acabamos de tratar. Primeiro porque o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Também pelo sistema mundano, né? Que se levantou aí agora com muita força, com muita veemência para tentar, né, afrontar a nossa fé, afrontar a verdade explicitada na palavra de Deus, né? E também, né, com a nossa velha natureza, né,
com aqueles desejos antigos, aquelas vontades antigas que de alguma forma temos deixado serem despertados dentro de nós. E isso caracteriza-se batalha espiritual. Comumente eles trabalham juntos, né? E algumas vezes separados, mas o foco sempre vai ser contra nós. Não podemos culpar tudo apenas no diabo, mesmo quando somos influenciados ou tentados. Se pecarmos, escute isso, se pecarmos, a responsabilidade é nossa. Por isso que eu digo, existe essa batalha espiritual. Existe esse confronto, posso até dizer que diário, cotidiano, a todo instante, o diabo tenta ceifar a nossa vida, primeiramente matando, roubando e destruindo, utilizando do seu principal instrumento, que é o sistema mundano. Esse sistema secular em que nós vivemos e infelizmente somos regidos, né, tange ao secularismo, né? E a outra parte, isso já compete a nós, né, é a resistência. E muitas das vezes pelo fato da nossa da nossa queda, do nosso tropeço, nós sempre tomamos parte daquela herança que herdamos lá do Éden, quando Deus vai até Adão e pergunta a Adão: Adão, quem te mostrou que tu estava nu? E parece que repete, né? Ou vale a pena ver de novo, né? Faz uma reprise daquilo que ocorreu no Éden, no jardim, quando Deus questiona Adão acerca de quem havia mostrado para ele, quem foi que mostrou para ele que estava nu, quem fez ele comer do fruto proibido. Logo o dedinho de Adão aponta para Eva: foi a mulher que tu me deste. Consequentemente, né, a gente vai ver agora também a mesma resposta de Eva para Deus, dizendo: foi a serpente que me enganou. Então essa herança de nós sempre colocarmos a culpa no desfecho triste dessa batalha cotidiana espiritual que vivenciamos quando uma vez perdemos, é dizer que a culpa é do mundo, que a culpa é do diabo e que tem se levantado com muita força e se levantou de tal maneira e tal, aquela coisa. A gente sempre vai tentar arrumar um argumento, né, para tentar justificar o nosso erro. Felizmente, hoje ainda temos essa possibilidade. Mas digo-vos uma verdade: haverá um dia em que, quando estivermos diante do Todo-Poderoso, não haverá mais essa possibilidade de tentar argumentar. Por isso devemos estar atentos, vigilantes hoje, para não perdermos esta luta cotidiana, né, que sobrevém sobre a nossa vida. Então, quando assim pensarmos, né, de dizermos: foi o diabo, aquela coisa toda, nós devemos levar em consideração alguns pontos. Eu quero aqui citar também 3 pontos, né, apenas 3 pontos que são de extrema relevância, né, para que possamos ter êxito dentro desse cotidiano de lutas espirituais e batalhas espirituais, né? O primeiro encontra-se lá em Tiago. Até já fiz menção desse texto bíblico, que se encontra lá em Tiago, no capítulo 4 de Tiago, o versículo 17, ou melhor dizendo, o versículo 7, que diz assim: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, uma das ferramentas que nós devemos utilizar, dentre todas as perseguições e tentações, no que tange a batalha espiritual que vivenciamos todos os dias, nós devemos fazer o seguinte, como diz a palavra de Deus: nos sujeitar a Deus, né? Resistir ao diabo, e fazendo assim, ele fugirá de vós. Eu acredito que não existe uma outra explicação ou aplicação dentro de tal texto, né, para veracidar a melhor forma de vencermos uma batalha espiritual. Sujeitando-nos a Deus, resistindo ao diabo e suas tentações,
E fazendo assim, ele fugirá de nós. Então, meus irmãos, a melhor forma de vencermos tal batalha espiritual, naquilo que diz respeito à nossa velha natureza, que todos os dias milita contra o nosso espírito, contra o espírito, né? A melhor forma é nos sujeitando a Deus, resistindo ao diabo. E fazendo assim, ele vai fugir de nós. Louvado seja a Deus por isso. Um segundo ponto que eu queria também compartilhar com os irmãos é não nos contaminar com o mundo. Voltemos então à primeira epístola de João. Primeira epístola de João, capítulo 2. Os versículos do 15 até o 17 vai dizer assim, ó. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então tudo isso que eu estou aqui citando para os irmãos, de acordo com os textos bíblicos, depende muito de cada um de nós. O êxito em qualquer que seja a batalha espiritual que estejamos vivenciando, seja ela confrontada com o diabo, seja ela confrontada com o mundo, vai depender de nós. Seja ela confrontada com a nossa velha natureza, isso vai depender de nós. E a melhor forma de combater esses três componentes que caracterizam uma batalha espiritual é tendo uma vida pautada, baseada na palavra de Deus. É por isso que o salmista vai chamar de bem-aventurado aquele que nela medita de dia e de noite. Então, para que nós venhamos ser bem-sucedidos dentro daquilo que nós conhecemos agora, a partir deste momento, como batalha espiritual, depende muito da nossa comunhão com a palavra de Deus. Automaticamente, quando estamos assim, estamos em comunhão com a Santa Trindade, né, que está nos céus. Então, nosso amado irmão João, ele vai dizer, não ameis o mundo, nem o que no mundo, nem o que no mundo há. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Parece que eu estou citando textos bíblicos aqui que parece que não necessitam de uma aplicação, porque já estão bem explicadas naquilo que diz respeito ao seu propósito, né? Então ele já é bem direto naquilo que ele tenta transmitir, naquilo que ele está, na verdade, transmitindo. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se eu for listar aqui o que nós não devemos amar no mundo, eu acredito que em apenas um vídeo não seria suficiente para fazer essa listagem, né? Então, para que a gente evite todo esse tempo, né, desgastante em listar aquilo que está diante de nós, que nós não devemos amar, né, vai tomar muito tempo. Mas um outro ponto, para que eu venha a ser bem sucinto naquilo que eu quero transmitir aos irmãos, é também mudar os nossos pensamentos. Essa também é uma outra coisa que diz respeito a nós, né? Como aqueles que vão decidir escolher o bem ou o mal. Romanos capítulo 12, versículo 2 já está na cabeça, né? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas eu quero compartilhar com os irmãos ainda uma segunda referência bíblica, que se encontra em 2 Coríntios capítulo 10. 2 Coríntios capítulo 10, olha só que coisa interessante. Capítulo 10, os versículos 4 e 5, olha só o que vai dizer. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Então o sucesso, repito uma vez mais, o sucesso sobre as batalhas, as vitórias sobre os
os combates espirituais que travamos todos os dias na nossa vida, depende de nós quando resistimos ao diabo, não nos deixar contaminar com o mundo e, principalmente, mudar o nosso pensamento. Mudar o nosso pensamento com relação a tudo, principalmente que está em nossa volta. Infelizmente, hoje em nosso meio nós podemos ver pessoas que são contraditórias à palavra de Deus, uma vez que se dizem defensores dela, né? Alguém que diz que ama a Deus, mas apoia a ideologia de gênero. Alguém diz que obedece a Deus, mas é a favor do homossexualismo, é a favor da legalização como trabalho, né, da prostituição, não se contrapõe mediante alguns pensamentos, né, que dizem da seguinte forma: a vida deles, eles que se virem para lá. Amém. Até porque a salvação é individual. Mas assim como o Senhor Jesus, ele veio para combater todos os pensamentos que desvirtuam. Como é que eu posso dizer? Jesus, ele veio para combater a forma errônea que estavam tratando a lei, né? Eles estavam matando pela letra. E o propósito de Jesus Cristo, quando vem a esta terra, é dizer que todos têm direito a uma segunda oportunidade, né? Então, mudando a nossa mente, né, nós vamos conseguir nos submeter a Deus para que a vontade de Deus se torne a nossa vontade. Então, meus amados irmãos, que Jesus possa lhes abençoar, que o Espírito Santo de Deus possa falar mais em seus corações. E eu tenho certeza que por intermédio deste pequeno vídeo que eu quero transmitir para os amados irmãos, muitas coisas serão esclarecidas acerca daquilo que tange a batalha espiritual. Que Deus te abençoe. Compartilha, curte aí, né? Se inscreve no canal Bíblia em Evidência. E eu tenho certeza que você vai estar não ajudando a mim, mas ajudando a outras pessoas a serem conhecidas do poder que existe na verdade. Por isso Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.